dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Trazendo aqui os comentários da prova da PM do Mato Grosso do Sul, né? Ali em Direito Penal Militar e Direito Penal, né? Então, feito pela Banca Idecam, se você está se preparando aí para a PM do Ceará, é um prato cheio. Vai ser um bom simulado. Eu digo assim, que é um simulado de primeira linha. Responder essa prova dentro das disciplinas do concurso do Ceará, né? Então, você tem que ver esse contexto. Agora, vamos trabalhar aí as questões de penal militar e de penal comum, tanto da prova de soldado, quanto da prova também de oficial, porque teve também a prova de oficial, que teve as duas disciplinas. Eu vou primeiro responder a de soldado e depois eu resolvo a de oficial. Show de bola? Vamos lá. Olha aí, a prova que eu estou respondendo é a de praça tipo A, certo? Aí você vai ver o gabarito tipo A, por isso que a sequência das questões aqui, ó. Estou mantendo a sequência das questões. Então vamos lá. Carol e Eduardo, casados, ambos soldados da Polícia Militar, agiram em conluio através de conversas no horário do expediente com seus superiores olha onde, ó, na administração militar.
para que sua filha fosse nomeada para ocupar um cargo em comissão no setor administrativo da PM. Nesse caso, é possível afirmar que não houve prática criminosa sob o ponto de vista militar, certo? Veja, errado. Errado. Não houve sim. Houve um crime que daqui a pouco eu digo qual foi, mas vamos ver todas elas, beleza? Olha lá. Há indícios de cometimento de crime de prevaricação. Não, não seria prevaricação. Prevaricação é quando eu deixo de praticar ou eu retardo um ato de ofício por sentimento pessoal, por satisfação pessoal. Eu não retardei nada. Perceba que houve só uma conversa. Houve um patrocínio, que até o brinco é um pai-trocínio. Houve um pai-trocínio nesse caso, certo? Então, olha aí. Carol e Eduardo deverão ser responsabilizados pelo crime de condescendência criminosa? Não, também não. O crime de condescendência criminosa é quando você, servidor público, deixa de responsabilizar o seu subordinado por indulgência, por pena do bichinho. Entendeu? Aí, nesse caso, também não. A questão não falou nada disso. Olha agora a letra D. Carol e Eduardo responderão pelos crimes de patrocínio indébito previsto no Código Penal Militar, letra D, corretíssima, corretíssima. E veio aqui a advocacia administrativa é para influenciar dentro de ato administrativo, mas não dentro desse, para um interesse próprio, certo? No caso, um interesse particular. Olha aí, eu trouxe aqui o crime, ó, patrocinar, direto ou indiretamente, ó, interesse privado dos dois, dos pais, perante a administração militar, ou seja, com o comando, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar. E se o interesse é ilegítimo, a pena é maior um golinho, ó, tá vendo? A pena é maior um golinho. Bem tranquilo. À primeira vista, eu gostei muito dessa prova, tá, feita pela IDECAN, que ela cobra o tipo de questão que eu gosto. Que é que ela dá um caso hipotético e você tem que encontrar a resposta. Ela recheou a prova desse tipo de questão. Eu adoro questão assim, porque força o aluno a memorizar, força o aluno a aprender, não a decorar a letra de lei. Né? Porque a IDECAN ela tem esse formato também. Nessa prova ela fez uma mescla. Ela trouxe questões letra de lei e também trouxe questões de casinhos. Eu achei muito top essa prova. Olha aí. Pronto, aqui já é uma questão de letra de lei. São causas de extinção da punibilidade, né? Existe um rol de causas de extinção da punibilidade no Código Penal Militar. Perempção não, isso aqui é uma extinção da ação das ações públicas, privadas. Reabilitação sim, reabilitação é quando você antecipa a condição de réu primário de uma pessoa, de um criminoso. O cara cumpriu a pena, saiu, então o juiz reabilita ele. É como se ele ficasse ali limpo, com o nome limpo. Isso se chama de reabilitação. Eu tenho um indulto, que é também um indulto, né? Eu também tenho um indulto, e junto ali da graça, né? Decadência é das ações privadas e perdão judicial é quando o efeito gerado pelo crime atinge tão forte o agente que a aplicação da pena não vai ser mais cabível. Seria pai dando ré no carro e atropela o filho porque não viu. Foi homicídio culposo, mas o juiz concede o perdão judicial. Veja, ele não vai cumprir pena, certo? Mas não é uma causa de extinção da pena prevista no Código Penal Militar. Beleza? Existe um rol. Então aqui, ó, eu tenho essa questão, a letra C. Olha aqui, ó. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, tranquilo, morreu já era. Anistia e indulto, né? Eu falei graça, peço perdão, é anistia. Pela retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso, perfeito. Pela prescrição, pela reabilitação e pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, né? Ó, bem tranquilo, letra de lei, bem de boa. Marcos, militar, era responsável pela elaboração da lista de policiais a serem promovidos por merecimento e estava passando por dificuldades financeiras. Resolveu exigir, no dia 20 de janeiro, com R$5.000 de 2 soldados da PM para incluí-los ilegalmente na promoção. Veja, só uma curiosidade, né? Só uma curiosidade. É interessante eu fazer essa curiosidade. Como eu dou aula de legislação policial militar, né? Eu sou militar há 22 anos já, né? Então eu conheço alguns estatutos e eu vou dizer a você uma coisa. O soldado, essa questão faltou uma técnica, né? Faltou uma técnica, porque soldado não é promovido por merecimento.
soldado é promovido por antiguidade. Houve uma falta de técnica aí. Possivelmente o cara que fez essa questão ele não tem esse conhecimento da legislação interna militar, né? Ele tem o conhecimento do Código Penal Militar, mas não tem o conhecimento dos estatutos, dos regulamentos militares. Beleza? Só uma curiosidade aí. E veja, e teve um detalhe, né? Nessa prova, pediu o estatuto da Polícia Militar lá do Mato Grosso do Sul. Então, não sei nem se foi a mesma pessoa, porque se fosse, eu acho que ele teria se ligado nessa questão, beleza? Então, mas enfim, vamos seguir. Olha aí. Ocorre que no dia 1º de fevereiro de 2020, Marcos constatou que o pagamento foi apenas parcial, razão pela qual deixou de incluir nos respectivos nomes na linha divulgada em 20 de fevereiro de 2020. Nesse caso, é possível afirmar que... Pronto, esse é um tipo de questão que eu adoro. Você já tem que ir direto na resposta. Veja, o que foi que o cara fez? Primeira coisa que eu tenho que observar é que ele exigiu. Cara, olha aqui, ó, ele exigiu. A partir do momento que eu exijo uma vantagem devida, eu pratico um crime funcional chamado de concussão. Ah, professor, mas ele não colocou, então no caso seria concussão tentada? De jeito nenhum. O crime de concussão, ele é conhecido como crime de resultado cortado ou crime formal, ou seja, eu não preciso do resultado para que ele se consuma. Eu não preciso de um resultado para que ele se consuma. Por isso que é chamado de resultado cortado ou formal. Então, a resposta aqui, eu já vou logo aqui, ó. Marcos responderá nos termos da legislação penal, olha só, pelo crime de concussão. Show de bola. Show de bola aqui, bem tranquilo. Olha aí, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Agora, cuidado, porque eu tenho a corrupção passiva. A corrupção passiva, o verbo é receber. Agora aí, vem cá. É receber no Código Penal Militar. Porque no Código Penal Comum é solicitar e receber. Deixa eu te mostrar a diferença. Olha agora. Ó. Corrupção passiva. Receber. Isso aqui é no CPM. Certo? Para si ou para o outro, em direto ou indiretamente, ou ainda fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Pronto. Aí veja. Já a corrupção passiva no CP, ó, é solicitar ou receber. Beleza? E veja que a pena é um golinho maior. Mas antes, e porque isso aqui foi uma reforma de 2019, mas antes era a mesma pena, de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. E veja que exigir é mais grave do que receber. Né? Beleza? Tranquilidade? Vamos seguir. Vamos lá. Teco. Policial militar estava insatisfeito com uma advertência verbal. Levou uma famosa... levar a advertência verbal no militarismo é a famosa mijada. Né? É a famosa mijada, levar na cabeça, tem vários nomes. Feita por um superior. Ao comentar o caso com o Deco, também policial militar, eles decidiram fazer uma reunião com outros militares para tentar melhorar as condições da disciplina militar. Certo? A reunião foi marcada para o dia 5 de março de 2021. Contou com a presença de 35 militares e efetivamente durou 15 minutos, sendo encerrada de forma pacífica. Nesse caso, é possível afirmar que... Vamos lá. Eu mais uma vez, eu quero deixar bem claro. Eu gostei muito do cuidado que a banca teve para fazer essas questões de penal militar. Veja que ela colocou as elementares do crime na questão. E isso ajuda muito o aluno atento nas elementares. Veja, o professor, o que seria elementar? Veja, elementar é o que compõe o tipo penal. Veja que ele falou, na questão toda, ele foi dizendo já qual era o crime. Ó. Quando ele falou, ó, ele sofreu uma advertência superior e tal. Aí, ao comentar o caso com o Deco, também policial militar, olha só o que eles decidiram. Fazer uma reunião com outros militares. Olha agora, para tentar melhorar as condições da disciplina militar. Olha outro elementar aqui. Beleza? Então, a banca colocou. Então, por isso que o crime aqui é o crime de reunião ilícita. Reunião ilícita. Olha o texto legal. Ó. Promover a reunião de militares, ou seja, plural, tem que ser mais de um, ou nela tomar parte para, olha agora, discussão de ato de superior ou, olha agora, assunto atinente à disciplina militar, que foi exatamente a elementar que a banca colocou. Certo?
A pena de detenção de 6 meses a 1 ano quem promove e de 2 a 6 meses quem dela participa. E caso não constitua um crime mais grave, mas acabou em paz. Olha essa 45, é a última de penal militar do cargo de soldado. Acerca das penas acessórias, certo? Prevista no Código Penal Militar, analisa o item abaixo. A perda do posto da patente é considerada uma pena acessória. Show de bola. É top, é tranquilo. A banca vai, entendo, na sua prova também no Ceará, ela vai tentar trocar a pena acessória com a pena principal. Pode ficar tranquilo que ela vai fazer isso como tentou induzir o aluno aqui, mas aqui está correto. Ó, fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato todo militar condenado definitivamente por crime militar. Não, está errado, porque não é todo crime militar. São os crimes militares do artigo 141 e 142, que seria o entendimento de gerar conflito e o atentado contra a soberania nacional, se não me engano, é contra a soberania nacional, exatamente. É 141 e 142, beleza? Olha lá, a pena de indignidade para o oficialato não existe mais, tendo sido substituída pela inabilitação para o exercício de sua função pública. Veja, essa daqui também está errada, porque ela está dizendo que não existe mais, mas lá no Código Penal ela ainda consta. Agora, parte da doutrina, grande maioria da doutrina, diz que essa lei, essa pena, ela foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque essa pena é para ser aplicada nos crimes com mais de 2 anos, punidos com mais de 2 anos, mas para perder essa indignidade, para se tornar indigno ao oficialato, tem que ter uma decisão judicial, do tribunal respectivo, né? Mas ela ainda existe. E outra coisa, outro erro é dizer que ela foi substituída. Ela não foi substituída. A pena também de inabilitação para o exercício da função pública ainda está lá, presente também. Então, tá as duas lá de boa. Por isso que ela considerou a banca, eu também concordo com a banca, ela considerou errada essa daqui. Então, só a 1 que está correta. Pronto, agora aqui é a questão de penal comum. Aqui são as questões de penal comum. Certo? Aqui são as questões de penal comum. Vamos lá. 15 bandidos fortemente armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, fazendo diversos reféns enquanto recolhiam todo o dinheiro dos cofres. No mesmo recinto, encontrava Paulo, soldado da Polícia Militar, a paisana, com uma pistola escondida em sua bolsa e mais 2 vigilantes armados, que estavam escondidos na sala da gerência. Sobre a situação em questão, assinala a alternativa correta. Eu achei muito top essa questão, achei muito top. Exatamente pelo assunto que ela trata, né? Porque, veja só, muita gente acha que, não, o policial, toda vez que encontrar uma prática de crime, ele tem que agir. Não. Porque ele é o garantidor, ele está na figura do garantidor. Não é assim. Não é assim. Ele tem que ver se pode agir. Se ele devia agir. A figura do garantidor, ele deixa bem claro lá no artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal, quando o agente podia e devia agir. Vamos esquecer aqui esse exemplo. Deixa eu trazer um exemplo de fora e depois eu trago para cá, só para a gente conectar as nossas mentes. Olha só. Eu trabalho como guarda-vida. Aí um clube me chamou, disse, Jean, tem como você trabalhar com a gente aqui de domingo para evitar que alguém morra afogado, tal? Fazer aqui a segurança da piscina. Opa, uma graninha extra, sempre bem-vinda. Show de bola. Vou lá, assino um contrato para me amparar, certo? E lá no contrato tem dizendo que de meio-dia a 1 hora seria o meu horário de almoço. Seria o meu horário de almoço. Beleza? Beleza. Quando é 12h30, eu tô lá no local almoçando, nem perto da piscina porque não pode comer perto da piscina, então é um local afastado. De repente, chega uma pessoa, tem um rapaz morrendo afogado na piscina, tem um rapaz que morreu afogado na piscina. Veja, pergunta a você, eu serei responsabilizado pela figura do agente garantidor? Não, porque eu não estava no local. Eu não estava no local. Entendeu? Eu não estava no local, então eu não podia agir. Eu não podia agir. Já nesse caso agora de Paulo, ele vai ter que ver se devia agir. Cara, nesse caso, ele vai ter que avaliar todas as circunstâncias. Ele puxar uma arma diante de bandidos
fortemente armados, certamente que vai ser caixão em vela preta, ou no mínimo vai atingir um civil. E lembre-se que nós policiais, né, quando eu digo nós assim, eu sou militar, nós militares, quando a gente faz o nosso juramento, nós somos militares 24 horas por dia. Mas não somos agentes garantidores 24 horas por dia, entendeu agora? Por quê? Porque quando a gente está à paisana, estamos de folga, a gente está fora do serviço ordinário. Fora do serviço ordinário. Sacou? Então entenda que eu sou militar 24 horas por dia, mas eu não estou na figura do agente garantidor 24 horas por dia. Por quê? Porque eu vou ter que avaliar a situação concreta para saber se eu devo ou posso agir. Se eu conseguir comprovar que eu não podia agir, e esse caso é bem claro que ele não pode agir, porque se ele agir ele sabe que vai dar merda, e eu já vi várias decisões de tribunais responsabilizando o Estado por ato de policial que agiu na figura de agente garantidor no momento que não era para agir. O Estado foi responsabilizado, mas depois o Estado faz o quê? Se você assistiu a aula de direito administrativo, você sabe disso. O Estado vai entrar o quê? Com ação de regresso contra o policial. E aqui vai ter que analisar se houve dolo ou culpa. Sacou? Então, nessa questão aqui, eu concordei com o gabarito perfeitamente. Muito bem elaborada essa questão. E a questão, ela fala que Paulo não tinha, olha só, o que a questão diz, ó. Paulo não tinha, olha só, condições de enfrentar os criminosos. Ele não pode ser responsabilizado criminalmente pela a omissão de não impedir o roubo. Eu achei top demais essa questão, diga-se de passagem. Vamos lá, próxima questão. De acordo com o Código Penal, o chamado excesso punível, poderá fazer com que o agente responda. Veja, toda vez que eu estou amparado no excludente de licitude, mas eu excedo tanto dolosamente quanto culposo, né, que é o excesso extensivo e o excesso intensivo, independente, o que acontece? Eu respondo pelo excesso. Eu respondo pelo crime. Entendeu? Então, veja, o cara vem na minha direção para me agredir. Uma justa agressão. Eu vou lá, dou um tiro no pé dele. Ele cai no chão e cessa a ameaça. Cessa a agressão, desculpa. Eu vou lá, pego e dou um tiro na cabeça dele. Acabou. Eu vou responder pelo homicídio. Vou responder pelo homicídio. E não pela legítima defesa. Sacou? Então, nesse caso aqui, eu achei muito boa essa prova. Eu tô dando palmas para a Banca Idecam. Espero que ela faça a mesma coisa no concurso da PM do Ceará. Eu achei muito bem elaborado. Assim, eu não vi as outras disciplinas, mas essas duas, para mim, foi muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Olha aí, a próxima questão. Maria... a banca gostou do agente garantidor. Ela trouxe duas questões de direito penal sobre o agente garantidor. Olha só, Maria convivia em união estável com Josué, o qual estuprava costumeiramente Giovana, filha menor do primeiro casamento de Maria. Além desta última, alguns vizinhos também sabiam do terrível crime que estava sendo cometido contra a adolescente, mas ninguém teve a coragem de noticiá-los para as autoridades competentes. Nesse caso, é possível afirmar que, olha só, nessa situação, perceba que os vizinhos não são agentes garantidores. Guarda logo essa informação. Quem é o agente garantidor é a mãe de Giovana. Ela que tinha que agir e ela devia agir para evitar que o Josué fizesse isso com ela. Entendeu? Vamos aqui. Todos devem responder pelo crime de estupro. Não. Só o Josué e a Maria. Professor, ela vai responder também por estupro? Exatamente. Ela vai responder. Ela vai responder exatamente porque ela tinha o dever de agir e não fez nada. Então, ela responde de acordo com a sua culpabilidade. Vamos lá. Errado. Josué somente responderá pelo crime de Giovana se for menor de 14. Não, o estupro pode acontecer com qualquer idade. Agora, se for menor de 14, é estupro de vulnerável. Maria é legalmente considerada agente garantidora. Opa! Nessa situação, razão pela qual também responderá pelo crime praticado por José. Letra C, top. Enquanto Josué responderá pelo crime de estupro na forma comissiva, Maria e os vizinhos responderão na forma omissiva. Não. Ela vai responder como agente garantidora, né?
que seria o comissivo por omissão. O crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, o agente responde como se tivesse agido. Entendeu? E não pela omissão. Apenas Josué deve ser responsabilizado pelo estupro. Não, tem que ser Josué e Maria. Show de bola, muito boa essa prova. Vamos lá, questão 49. Marcos e Pedro eram amigos e residiam juntos. O primeiro ocupava o cargo de analista judiciário, enquanto o segundo de soldado da Polícia Militar. Determinado dia, Marcos saiu para trabalhar, e levou o distintivo de Pedro. Assim, só mais uma observação. É porque eu fico... Peço perdão, pessoal, mas eu fico observando essas coisas, porque como eu sou da área, né, eu sou do meio militar, eu vejo que não tem lógica, porque policial militar não usa distintivo. E a dica que eu dou, nem aquela carteirinha que os caras inventam de ter com brasão, não invente não. Sabe por quê? Porque, meu amigo, se os caras pegam uma carteira daquela, dá merda. Entendeu? Então faça de tudo para passar despercebido. O mala conhece. Eu, quando vejo outro policial, ou até mesmo um militar, eu já identifico ele. E a gente termina criando uns trejeitozinhos. E o bandido já sabe, conhece. Então não facilite, não. Né? Então só foi uma observação que foi bem engraçada, que distintivo. Se fosse um policial civil, show de bola, né? Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Trabalhou e levou o distintivo de Pedro. Né? Ele foi trabalhar e levou o distintivo de Pedro, com a intenção de fazer uma brincadeira com colegas de trabalho no tribunal. Veja, ele foi com o que a gente chama de animus jocandi, né? Ânimo de brincar, né? Com os colegas do trabalho. Nesse caso, é possível afirmar que o uso indevido do distintivo por Pedro é circunstância que aumenta a pena de Marcos, até em 2 anos, 2 terços. Vê, um vai aumentar a pena do outro? Poxa, como assim? Peraí. Tá entendendo? Tá toda fora de contexto aqui. Marcos, né? Marcos responderá pelo crime de usurpação da função pública. Fechou. Fechou. Professor, ele... só uma observação. Peço perdão, aqui, só uma observação. Aqui eu marquei como correto. Peraí, deixa eu apagar aqui. Não, aqui tá... esqueci de falar o não, ó. Não responderá. Então, beleza? Não responderá. Esqueci de grifar aqui o não responderá. Pessoal, ele não ia responder por usurpação de função pública. Ele não pegou o distintivo do cara. Mas veja, para você responder pelo crime de usurpação pública, você, de certa forma, você tem que exercer a função. O Marcos não foi trabalhar na PM. O Marcos não... Inclusive, nem sequer conseguiu nenhuma vantagem utilizando o distintivo. Agora, veja, eu já vi vários e vários casos de pessoas que pegaram fardas de parentes e foram para outros estados. Eu conheço um caso que um garotão, ele pegou, um garotão não, já um cara mais velho, mas ele era meio lelé da cuca. Ele pegou a farda do pai, que era major, tenente coronel, e foi para um determinado estado. Chegou lá, meu amigo, os caras botaram ele no colo. Não, porque quando chega cara de outros estados aqui, a gente tem que tratar bem. Porque são co-irmãos, né? A gente tem que ver dessa forma, né? São co-irmãos. Então, tratou bem, apresentou tropa. Olha, pense na bagaceira. Os oficiais levaram para almoçar num lugar, levaram para conhecer Maceió, tal, aquela coisa todinha. De repente, poxa, chegou um oficial e fez, olha, tu é de que turma? Perguntando a ele. Aí o cara, não, é da turma tal, é da turma de fulano. Ou seja, aí começou a conversa não bater. Aí quando fuçaram, realmente viram que ele era filho do cara. Era filho do cara. Esse cara, esse pivetão aí, esse rapaz, ele responde pelo crime de usurpação da função pública, porque ele exerceu a função. Entendeu? Olha aí o texto legal. Olha o texto legal, eu trouxe para você. Ó. Usurpar o exercício da função pública. Agora, se o cara ofere vantagem, e ele conseguiu muitas vantagens, porque os caras levaram para almoçar tal, apresentaram tropa, passeou a cidade todinha, né? Beleza? Tranquilo? E a nossa última questão, de soldado, ele fala, ó, acerca dos crimes contra a fé pública, analise os itens a seguir. Assim como alterar documento público verdadeiro é crime, alterar documento particular verdadeiro também é. Veja, a falsificação do documento público ou particular é crime do mesmo jeito, beleza? Próximo. Comete crime de moeda falsa aquele que fabrica grosseiramente uma nota de R$250, ainda que não coloque em circulação. Não. Aqui está certo, aqui está errado. Veja.
Isso já é doutrinário, isso aí já é jurisprudencial. Falsificação grosseira é crime impossível. Cara, se eu te entrego uma nota de R$ 250, tu vai acreditar? Tu vai dizer, opa, beleza, obrigado. Claro que não, é uma falsificação totalmente grosseira. Eu vi uma de 420, uma foto, não, eu vi uma foto de uma de falsificação de 420. Eu vi uma. Claro, isso aí o cara não pode ser punido por falsificação de moeda, porque é um erro, é uma falsificação muito grosseira. Seria mais ou menos aquela que de brinquedo, né? Não tem umas que é de pipoca? Pronto, seria mais ou menos naquele estilo. E a última, aqui a última, apenas responderá pelo crime de moeda falsa aquele que falsificar papel moeda brasileira, no caso real, é errado. Tanto se você falsificar a brasileira como a estrangeira, eu respondo pelo crime. Beleza? Tá tranquilo? Pronto, então foram 10 questões da prova de soldado, 5 de penal militar e 5 de penal. E agora vamos avançar e vamos responder a de oficial. A de oficial, a que eu peguei, é a do tipo B. A de oficial é do tipo B. Olha aí, vamos lá. Questão 21. Para não ser preso em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia, Isaac ofereceu a Abraão, policial que estava cumprindo o mandato de prisão, o valor de R$ 500. Ocorre que essa quantia não foi aceita por Abraão, de forma que o devedor de alimentos acabou sendo levado à prisão. Nesse caso, é possível afirmar que, vamos lá, veja, o cara estava indo ser preso. E é o policial que ia cumprir o mandado de prisão. Eu fui lá e disse, ó, toma 500 conto. O policial fez, opa, negativo. Qual foi o crime que eu pratiquei? Corrupção ativa. É o famoso oferecer. Então, já matamos aí a letra A. Né? Aí fala prevaricação não, prevaricação e corrupção. Se ele não aceitou, né? Não, já era. Se o policial tivesse aceitado, seria corrupção passiva. Sacou? Se ele tivesse recebido. Olha aí, questão 22. Deltan é militar responsável por levar os generais na viatura do batalhão a eventos e cerimoniais oficiais e residência do governador do estado. Então é para ele ficar ali o motorista, né? Determinado dia, após cumprir o seu dever, Deltan viajou com a viatura para o seu sítio no interior. E como faltou combustível, nunca mais retornou com ela para o batalhão. Beleza. Tudo bem, né? A situação em questão demonstra que houve a prática de... Veja, alguns batalhões, algumas corporações, elas autorizam que o militar que seja o condutor do veículo possa ir para sua casa com o veículo oficial, né? É autorizado, né? Que existem os carros, é chamado de carros administrativos. Aí só que existem algumas regras, tem que ter garagem, o carro não pode ficar na rua e tudo mais. Mas existe essa possibilidade. Agora, o que foi que ele fez? Ele tinha posse, ele tinha a detenção do carro administrativo. Ele usava para transportar as autoridades. Ah, só porque faltou gasolina, eu não vou mais devolver, não. O que foi que ele fez? Ele se apropriou da viatura. Então, o crime que ele cometeu seria aqui o crime de apropriação indébita. Beleza? Bem tranquila. Bem, eu gosto muito desse tipo de questão que faz o aluno já forçar a mente e tentar lembrar qual é o crime em tela. Vamos lá. Olha aí. Apropriar-se de coisa alheia móvel, o carro, que tem a posse ou detenção. Pronto. Aqui, essa 23, a banca voltou às origens, né? Ela voltou às origens, trazendo aquelas questões de tracinho, né? O tracinho, do ato de incorporação tracinho, a aplicação da lei penal, salvo se o alegado ou conhecido da prática do crime. Vamos lá. Então, deixa eu completar aqui. O defeito, certo? Do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Isso aqui é previsto lá no artigo 41 ou 42 do Código Penal Militar. Agora, 41 ou 42. Fugiu aqui, mas tudo bem. Não importa a letra da lei. Veja. Entenda uma coisa. Primeiro eu preciso explicar o que danado é isso. Porque você lê é fácil. Você lê aqui de boa. Você não vai entender nada com nada, né? O defeito do ato de incorporação, que danado é isso? Veja, aí aqui eu vou ter que trazer um pouquinho da minha experiência militar para explicar isso. Olha só.
Eu já servi o exército, já incorporei o exército, já. Veja, quando você completa ali, garotão, 17 anos, 6 meses, você tem que se alistar na Junta de Serviço Militar, né? Na JSM, né? Que é na sua cidade. Só que existe algumas situações onde você se alista e quando você for se apresentar para fazer o processo seletivo, né? Você faz um processo seletivo e depois você se apresenta para a incorporação. Se você não se apresentar para essa incorporação, você é o que a gente chama de insubmisso. Lembra da figura do insubmisso? Não se apresentou o ato de convocação. Mas existe um processo seletivo antes disso, onde você faz exame, faz alguns testes, que até eu lembro que a galera brincava, dizia que tem um tal de teste da goma. Isso é mentira, viu? Quem disse que existe esse teste da goma é resenha, nunca existiu, não. Ah, professor, que teste é esse? Não vou dizer não. Como está gravada essa aula, eu não vou dizer não. Beleza? Infelizmente eu não pude estar presente ao vivo, né? Então estou gravando essa aula aqui para você, né? Desculpa, mas você já deve ter percebido, é para não ter falado isso antes. Mas é porque se torna tão natural. Olha só, tem mais de falar que existe teste da goma. Então vamos lá, vamos voltar. Aí você faz todos os exames ali, beleza? Faz todos os exames. Tem um momento de uma entrevista psicotécnico, aí o sargento chega para você e faz, olha, me diga uma coisa, me diga como é você, quantos irmãos você tem, não sei o quê. Aí você chega, olha, eu não tenho nenhum irmão, eu sou filho único e quem sustenta a minha casa e minha mãe sou eu. Você é o que a justiça chama, a justiça militar chama, o militarismo chama, as corporações chamam de arrimo de família. O direito chama de arrimo de família. Para a lei do serviço militar, o arrimo de família tem que ser dispensado do serviço militar por excesso de contingente. Essa é a regra. Essa é a regra. Vamos imaginar que o sargento sabia disso, só que ele na hora, aliás, peraí, daqui a pouco ele não percebeu. Veja, o sargento não percebeu e você incorporou. Ou senão ele não perguntou. Vamos lá, melhor. Ele não perguntou que você era arrimo de família e também você não falou. Beleza. Você incorporou. Só quando você chegou lá, você viu que estava recebendo, como conscrito, uma mixariazinha. Você, puto da vida, levando grito de um lado, grito por outro, chegou, deu uma bomba no oficial que gritou com você. Violência contra o superior. Durante o processo, seu advogado mala chega e diz, opa, ele é arrimo de família. Ele não era para ter incorporado, não. Então, se ele não era para ter incorporado, então, em tese, não é para ele responder pelo crime de violência contra o superior, que é um crime próprio. Então, só quem responde seria se fosse militar. Então, como ele não era para ter incorporado, ele tem que sair livre. Qual é a posição da lei? Negativo. Negativo. Leia comigo. O defeito num ato de incorporação, olha agora, não exclui a aplicação da lei penal militar. Sacou? Então, a tese de defesa do advogado vai cair por terra só pela letra da lei. Agora, veja agora a situação que eu comecei a falar. O sargento perguntou, você falou, e ele, tem problema não, é bom, você vai gostar de ficar aqui. Aí ele foi lá e colocou para incorporar você. Nesse caso, a tese de defesa do seu advogado vai valer? Vai. Nesse caso, a tese de defesa vai valer sim. Por quê? Porque houve um defeito na sua incorporação. Então, vai excluir a sua responsabilidade. Olha só, por isso que tem aqui, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Show de bola? Gostaram? Cara, esse é um dos poucos exemplos que tem sobre isso. Dos poucos exemplos. Tem um de deserção também, tem um exemplo de deserção. Em outro momento eu trago esses outros exemplos, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Mas eu precisava trazer isso para você entender, que eu não sei se você sabia já o que significava esse artigo, né? Muita gente decora, né? E por isso que a banca colocou, porque muita gente decora. Entendeu? Vamos lá. Questão 24. Em tempo de guerra, para efeitos da aplicação da lei penal militar, começa a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra ou com o decreto de mobilização que nele estiver compreendido, aquele reconhecimento. E termina quando ordena a cessação das hostilidades. Beleza. 24, número 1, show de bola. Número 2. No cômputo dos prazos, exclui o dia do começo. Errado. No Código Penal Militar, eu incluo
o dia do começo. Eu incluo o dia do começo. E excluo o final. É no Código de Processo Penal que eu faço o inverso. Certo? Então aqui está errado. Os crimes praticados em tempo de guerra aplicam-se às penas combinadas para o tempo de paz com aumento de 2/3. O aluno que leu isso aqui rápido, ele poderia ter marcado como certo, mas está errado. Por quê, professor? Está errado. Porque faltou aqui, ó, salvo disposição especial, ou seja, salvo disposição aquelas na parte especial, que são os crimes cometidos no período de guerra. Porque tem crimes em período de guerra que a pena não aumenta. É outra pena. Por exemplo, a morte. A morte quando o cara pega o gato, né? Pega o gato diante do inimigo, a cobardia, né? Sacou? Então aqui só a 1 que está correta. Questão 25. Em tempo de paz, Jarbas, segundo tenente, se viu totalmente frustrado do serviço militar. É normal isso. E na saída, todo mundo sente isso. E na saída do bata, mas depois passa. Resolveu atirar dolosamente. Olha só. Ele resolveu atirar dolosamente contra o comandante. Opa! Olha quem ele atirou. Olha quem ele praticou a violência contra o comandante. Já sabe que tem uma qualificadora aí no meio, né? Resultando, ó, lesão corporal. Opa! Então, se ele praticou uma violência contra o superior e esse superior é o comandante, ele vai responder pelo crime qualificado, por ser comandante, e ainda vai pagar pelo quê? Pela a pena do crime contra a pessoa. Contra a pessoa, ou seja, a lesão corporal. Certo? Vamos seguir. Neste caso, é possível afirmar que Jarbas praticou o crime de violência contra o superior na forma simples? Não. Na forma qualificada. Na forma qualificada. Se as circunstâncias evidenciadas que Jarbas não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída 2/3. Isso aqui é o que chama de crime préter-doloso. E no crime préter-doloso, a pena é reduzida em metade. Certo? E veja que aqui é um se. Olha, esse tipo de questão, a banca trouxe um casinho, mas nas alternativas ela não quer que você dê a resposta do casinho. Ela está trazendo situações. O agente poderá, se, no caso hipotético, tome cuidado com isso, viu? Porque não tem nada a ver esse crime preterdoloso, porque ele atirou dolosamente. Por isso que a banca falou, se pegou essa visão, eu achei muito bem elaborada. Sabe qual é a banca que faz isso? Banca CESP. Ela pega, traz uma situação, achando que você vai, você acha que ela quer a resposta daquela situação, mas ela não quer a resposta daquela situação. Ela quer que você analise item por item. Eu gostei muito dessa questão. Dou os parabéns para a banca, me surpreendeu. Olha lá. Aí aqui, ó, além da pena do crime de violência contra o superior, Jarbas se sujeitará à pena do crime contra a pessoa. Olha que questão linda. Muito linda. Jarbas responderá pelo crime de ameaça, nada a ver. O uso da arma de fogo aumentará a pena em 2/3. Não, não. O uso da arma de fogo é outra qualificadora. É outra qualificadora. Questão 26. Dentre as espécies de penas privativas de liberdade estão a pena de reclusão e a pena de detenção. Beleza. Tem a de reclusão e a de detenção. Lembre-se que no Código Penal Militar não existe pena de prisão. Ela pode ser convertida, mas não existe pena de prisão. Anote isso aí. Anote isso aí. No Código Penal Militar, e cola na parede. No Código Penal Militar não existe pena de prisão. Ela pode ser convertida, oriunda da pena de reclusão e também da pena de detenção. Combinado? Show de bola? Então vamos lá. Sendo ambas podem ser cumpridas em diversos regimes ou estabelecimentos. Assim, se determinado preso estiver cumprindo pena no estabelecimento de segurança média, pode-se afirmar que, olha só, vou tratar aqui um pouquinho, me permita abordar um pouquinho, uma aula super rápida, um joguinho rápido aqui sobre regimes penais. Regimes penais. Vem, acompanha aí, você vai gostar. Olha só, vamos lá. Eu aqui, tá aqui um preto, para a gente começar. Olha só, eu tenho um regime fechado, eu tenho um regime semiaberto e tenho um regime aberto, certo? Se o cara pega uma pena
maior do que 8 anos, ele vai para o fechado, certo? Se ele pega uma pena maior do que 4 e menor do que 8, aqui eu sei usar esses sinaizinhos. Eu fui professor de matemática durante um bom tempo. Eu sei usar esses sinaizinhos. Olha só. Então aqui eu tenho esse intervalo, maior do que 4 e menor do que 8. Né? Maior do que 8, perdão. Aí aqui, ó, se no aberto, se for menor do que 4 anos. Pronto. Fechou aqui. Fechou. Vamos lá. Se eu peguei uma pena no fechado, eu vou ter que cumprir em uma prisão de segurança máxima ou média, certo? Eu vou ter que cumprir numa prisão, num estabelecimento prisional, melhor dizendo, né? Mas tudo bem, você entendeu. Num estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Se eu fiquei no semiaberto, eu vou ter que cumprir em um local chamado de colônia agrícola ou industrial, bem de boa. E se eu fiquei no aberto, eu vou ter que cumprir em um lugar chamado de casa de albergado. Pronto, casa de albergado. Olha aí agora e veja qual foi a resposta. Se ele disse que está no lugar de segurança média, olha aqui. Então ele está onde? No fechado. Letra D. E aí, fez o print? Gostou? Top? Comigo é assim. Eu deixo tudo aqui amarradinho. Vamos embora. Olha lá. Acerca da prescrição, deixa eu botar o vermelho bonito. Olha aí. Acerca da prescrição punitiva no direito penal militar, analisa os itens abaixo. No caso da tentativa, a prescrição da ação penal começa a correr no dia em que cessou a atividade criminosa. Perfeito. Show de bola. Letra de lei. Mais uma questão, letra de lei. No caso de concurso de crimes, ou no caso de crime continuado, a prescrição referida não há pena unificada, mas a cada crime considerado isoladamente. Perfeito também. Vamos lá, eu cometi um concurso de crimes, cometi 2 crimes. O juiz unifica e aplica a pena, não é assim que funciona? Beleza. Mas a prescrição, ele não pode utilizar o somatório das 2 penas. Ele vai ter que separar os 2 crimes e ver um se prescreveu e ver o outro se prescreveu. Porque pode acontecer que prescreve um e não prescreve o outro. Show? Fechou? Então, por isso que a 2 está correta. A 3. No crime de deserção, eu estava espantando que a banca não trouxe deserção, mas dessa vez ela trouxe. Embora decorrido o prazo de prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge idade de 55 anos. Errado. Aqui eu vou ter que ver se ele é oficial. Se ele for oficial, prescreve em 60 anos. E se ele for praça, prescreve em 45 anos. Então, só a 1 e a 2. Veja, é muito comum, o que me chamou a atenção, crime que cobra penal militar, a banca sempre cobra uma questão de motim, revolta e deserção. É impressionante. Todo concurso que tem penal militar, as bancas cobram. Motim, revolta e deserção. Ela só cobrou essa questão sobre deserção. Me chamou a atenção isso. Não sei se você percebeu. Vamos lá. Questão 28. Dois criminosos... Eu marquei só para constar, marquei. 2 criminosos resolveram assaltar uma agência bancária na cidade de Dourados. Ao ingressarem no local, fizeram reféns um policial da reserva de 68 anos, confundindo com o gerente do banco. Então, eles fizeram de refém. Na fuga, houve uma intensa troca de tiros, mas os criminosos conseguiram invadir o local. Horas depois, acabou sendo libertado pela polícia. Então, ele levou o policial, ou seja, sequestrou o policial, famoso ali rapidão, com base nos fatos narrados, assinala a afirmativa correta. Olha só, os caras tentaram assaltar, pegaram um senhor de idade, um idoso, cuidado aí, um idoso, mais de 65 anos, mas no Código Penal o crime é acima de 60, né, para tornar o crime a pena maior. Veja, o que foi que a banca colocou? Que levou o cara. Então houve ali um sequestro, né? Então, muito cuidado com isso. Então, olha, a vítima
Como a vítima tinha mais de 60 anos, será a maior pena de reclusão relativa ao crime de sequestro consumado. Beleza? Aí aqui, ó, tá correto. As outras, aqui, veja, eu não concordo bem não, porque aqui ainda tem alguns detalhes, porque seria ali um sequestro relâmpago e tudo mais, né? Aí seria, né? Então, só para ter uma ideia, né? Mas assim, foi aqui dentro do parâmetro, né? Foi ali dentro do parâmetro. Porque lembre-se, não foi uma extorsão mediante sequestro, sacou? Não foi. Então, cuidado que a banca vai dizer que foi uma extorsão mediante sequestro, ó. Houve a prática de crime de extorsão mediante sequestro, sacou? Então, muito cuidado aqui. E não foi. Houve um sequestro, né? Poderia ter sido ali um cárcere privado, tal, porque ele ficou ali retido, mas tá de boa, mas aqui a pena vai ser aumentada. Eu gostei também uma questão bem elaborada. Questão 29. Para vingar a perda de uma aposta de jogo, Marcos começou a espalhar pela cidade de Campo Grande que o vultuoso patrimônio do policial Jeová era decorrente do recebimento de propinas nas licitações realizadas pelo batalhão da PM, mesmo sabendo que era casado com a médica mais rica do Mato Grosso do Sul. Olha só, ele era rico. Nesse caso, é possível afirmar que Marcos praticou, em tese, o crime de calúnia. Não seria injúria, não? Injúria é se eu chamasse você de ladrão. Chamei você de ladrão. Injúria. Agora eu digo, você pegou minha carteira no dia tal, assim, assim, assado. Eu descrevi o crime. Aí se torna calúnia. Professor, e difamação? É quando eu atribuo a você um fato desonroso. Veja, a injúria é eu atribuir uma qualidade desonrosa. Você grava assim, qualidade desonrosa, injúria. Fato desonroso, difamação. E fato definido como crime, calúnia. Bem simples. Muita gente confunde isso, mas é bem simples. Pessoal, me dê um exemplo de difamação. Difamação é eu chegar a dizer para você, olha, pessoal, entenda, aqui eu estou na minha liberdade de professor, nada contra, eu estou aqui só para citar um exemplo. Eu chego para você e digo, fulano é visto constantemente com prostitutas, com travestis. Veja, aí é uma difamação. Eu estou tentando difamar. Sacou aí a lógica, a diferença? De boa? Vamos agora para a nossa derradeira. Olha aí a nossa derradeira. Acerca das disposições do Código Penal, né? No concurso de pessoas, a participação for de menor importância, a pena deve ser diminuída de 1/6 a 1/3. Só uma observação. Eu sempre tive cuidado, eu tive medo da Banco Decam dela trocar esses prazinhos, essas proporções, essas frações. E eu achei muito top que ela não fez isso. Agora, não confie, não. Ela não fez isso nessa prova. Ela trouxe exatamente as frações. Quando eu respondi essa questão, eu tive um cuidado. Eu disse, rapaz, eu tive um máximo de cuidado para ver se ela não tentou dar uma pegadinha aí. Ela não colocou. Realmente, ela colocou as frações tudo certinho. Então, vamos lá. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação da omissão a plena capacidade. Porque se ele perder a total, ele era isento de pena, percebeu? Ele ainda tem um discernimento, a pena é reduzida. Se ele perdeu totalmente, ele é isento de pena. Lembre-se disso. A embriaguez acidental, né? Acidental por caso fortuito ou força maior. Aí aqui, ó, certíssimo. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta o agente de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Também, a banca só trouxe uma questão sobre erro, mas foi no erro no Código Penal comum, mas assim ela trouxe a letra da lei. Certinho também. Então, eu tenho aqui a letra E. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse comentário da prova. Lembrando que qualquer dúvida, como está gravado isso aqui, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nas lives aí eu sempre estou presente, também tenho minhas redes sociais. Pode me chamar lá que eu terei o maior prazer de responder as suas dúvidas. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Minha honrosa continência a todos vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu.
We are dreaming.